Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Atos 8, 26 em diante, a palavra do Senhor diz um título em cima. Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Felipe. Quem falou com Felipe? Pois bem, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Repete comigo: viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que você está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a quem? Anunciou-lhe a quem? Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Pode sentar, dar um glória a Deus. A palavra do Senhor fala de um texto onde o Filipe, quando o Espírito Santo dirige a nossa vida, quando o Espírito Santo mostra alguma coisa para nós, é tremendo. Nós temos uma passagem onde fala de um homem que era etíope, eunuco, e ele era mordomo-mor. Mordomo-mor é o mordomo de mais alto escalão que tinha. Ele era mordomo da rainha etíope de Candace. Candace nada mais é do que uma hierarquia que vem, uma dinastia de rainhas de mais alta capacidade que tinha. Essas rainhas de Candace, irmãos, eram rainhas extremamente estrategistas de batalhas. Eram muito inteligentes. E ao passar
de uma para outra, toda a estratégia vinha, e isso perpetuou por tempos. Passado muitos anos, alguém aqui já ouviu falar, pelo menos ouviu falar de Alexandre o Grande? Levanta a mão. Para você ter uma ideia, o Alexandre o Grande não quis encarar o exército de Candace, porque sabiam do poder da estratégia de batalha que essa mulher tinha. Eram várias, né? Eram várias sucessões de rainhas. E era tido como rainha de Candace. Nessa época, a rainha de Candace, ela resolveu ir a Jerusalém. Ela tinha um eunuco. Eunuco, para você que não sabe, é um homem que cuida de mulheres, portanto ele tem que ser capado, para que eles não possam se deitar com as mulheres, porque nenhum rei é bobo de deixar a rainha sendo cuidada por outro homem. Vocês estão comigo? Então ele era um eunuco, ou seja, tinha ali uma escolha. Ele escolheu ser eunuco para cuidar da rainha. Segundo, ele era etíope, e etíope é da África, e ele era negro. Outra coisa que nos chama a atenção, eles estavam voltando de Jerusalém. Significa que eles tinham ido a Jerusalém para adorar o Senhor. Só que quem é etíope não era um judeu. Ele não era um judeu, ele era um ímpio. Ele era um gentil. A Etiópia foi o primeiro lugar da África, escuta isso, o primeiro lugar da África a crer num Deus que é um Deus só. Porque a maioria crê em vários deuses. E a Etiópia foi um. A rainha chama o seu eunuco e diz: vamos para Jerusalém? Vamos. Porque havia um desejo no coração do eunuco e da rainha por conhecer a palavra de Deus. Foram para Jerusalém. Por certo, os judeus mais severos, eles não deixam entrar dentro do lugar para se ouvir a palavra, porque não é circuncidado. Então não pode entrar para ouvir a palavra. Então o que aconteceu? Naquela época, a leitura da palavra era feita em voz alta. Então tinha que ficar as pessoas precisando escutar. Então, por certo, a rainha, mesmo tendo essa moral toda, mesmo sendo uma rainha, não teve lugar cativo, cadeira cativa dentro da congregação. Teve que ficar meio afastada. E o eunuco estava ali, porque tinha um desejo no eunuco de conhecer a palavra de Deus. Aí eles estavam ouvindo a palavra de Deus e vamos pensar que eles escutaram e assistiram o culto. Ok. Acabou o culto, a rainha chamou os seus mordomos e disse: vamos embora, vamos voltar para a nossa terra. E ela foi voltar para a Etiópia pelo deserto. Foi pelo deserto. Ok. Nessa caminhada de volta para casa, Deus fala com o Filipe. Filipe, vai naquele caminho assim, deu todas as direções. Vai assim, 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 vai lá. Filipe se levantou na mesma hora, obedeceu a voz do Senhor e foi. Quando Filipe chegou num determinado lugar, Filipe viu alguns carros, que é diferente dos carros de hoje. Eram carros que cuidavam da rainha, e eram comitivas, eram vários. Falou: dá uma olhada naquele carro ali, dá uma encostada ali. Deu uma encostada, e para o lado de fora, Filipe está escutando alguém falando alto. Não estou entendendo isso da Bíblia. Estou lendo esse texto aqui, estou lendo Isaías. Dentro desse carro está o eunuco, o negro, eunuco que estava capado, da Etiópia, que não era judeu. Ele está lá estudando a palavra. Aí o Filipe diz assim para o eunuco: o que você está lendo? Falando na minha versão, né? O que você está lendo? Eu estou lendo uma palavra que eu ouvi, e eu estou lendo faz tempo, e eu não estou entendendo nada. O Filipe falou assim: mas você não está entendendo nada? Aí o eunuco deu uma nele e falou assim: mas se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? Ou seja, era um homem
que tinha desejo de conhecer mais da palavra de Deus, mas não tinha ninguém para ensinar ele, ninguém para falar de Deus para ele. E ele estava lendo, o eunuco estava lendo a palavra do Senhor que fala do Cordeiro, que é Jesus, a gente sabe que é Jesus, que foi levado ao matadouro, a gente sabe que é Jesus, que ficou em silêncio, a gente sabe que é Jesus, mas o eunuco está lendo e não está entendendo nada. Isso está escrito em Isaías, e o eunuco está lendo o livro de Isaías. De repente o eunuco fala assim para o Filipe, sobe aqui. Os dois sentaram. Aí Filipe abriu uma célula com o eunuco, um discipulado, como você queira. Aí o eunuco disse assim, escuta, eu estou lendo esse livro aqui, e está falando de um homem que foi levado ao matadouro. De quem que, olha o que o eunuco falou, de quem que o Isaías está falando? É dele mesmo? Ou é de outra pessoa? Aí o Filipe disse, não, o Isaías escreveu aqui, mas não era dele. Ele estava falando a respeito de Jesus. Que um dia Jesus Cristo viria a esse mundo, morreria pela humanidade, e seria como um cordeiro indo para o matadouro de boca fechada. E a Bíblia diz que Filipe começou a anunciar e falar para o eunuco sobre Jesus. Bom, essa é a parte histórica que a Bíblia nos ensina. Quais são as aplicações que nós temos para a nossa vida? Primeira aplicação que eu entendo na palavra. Quando para o Filipe ir atrás de alguém, esse alguém estava no deserto. Repete comigo assim, ó, deserto. Olha como que Deus é tremendo. Deus estava olhando aquele eunuco no deserto. Aí, Deus tem um carinho tão grande, o amor de Deus é tão grande, que ele fala assim, eu vou enviar um servo meu para levar a tua palavra. O que significa isso? Não importa onde você esteja, Deus está olhando para você, queridos. Aquele cara estava lá sozinho, ele e Deus. Aquele cara de repente estava lendo uma passagem, escuta isso, estava lendo uma passagem que ele de repente ouviu no dia que ele estava na igreja, para o lado de fora. Aí ele ficou com aquilo na cabeça e não entendeu direito. O que eu aprendo? Que às vezes a pessoa vem no culto e às vezes não entende muita coisa. Talvez o que o eunuco estava lendo foi o que ele ouviu no dia que ele foi em Jerusalém, mas não entendeu muita coisa. Ele precisava de alguém para ensinar a palavra para ele. Aí Deus é tão maravilhoso que Deus olha para ele no deserto e Deus deve ter dito assim, você está no deserto, eu estou vendo o teu coração é um coração que quer buscar ao Senhor, eu vou enviar alguém. Sabe, eu não tenho dúvida que eu fui enviado para cá, para essa cidade, para ser resposta de oração de muita gente. Eu não tenho dúvida disso. Quando o Espírito Santo falou para mim, sai da tua cidade e vem para cá, eu assumi uma posição que nem a de Filipe. Quando Filipe saiu do lugar que ele saiu, ele não sabia quem que ele ia encontrar. Ele só foi guiado pela voz do Espírito Santo. Chegou lá, ele encontrou um homem que estava querendo aprender da palavra de Deus. E eu me vejo e me identifico com a história de Filipe, porque eu não sabia quem eu iria encontrar em Rio Preto. Mas o Senhor escolheu você. O Senhor olhou para você lá no teu deserto, lá na tua estrada, lá na tua casa, lá no teu carro. Sabe para quê? Para nos fazer encontrar. Para nos fazer viver uma vida e uma caminhada junto. Para que eu pudesse trazer para vocês muitas respostas que Deus tem para a vida de vocês. E olha que o eunuco etíope, que era um mordomo mor, tinha todos os privilégios. Gente, ele não era qualquer um. Ele era, abaixo da rainha, ele era o principal mordomo dela. A Bíblia diz aqui que ele cuidava do dinheiro. Você imagina a confiança que a rainha tinha nele. E a gente sabe muito bem que quem tem isso daqui, ó, isso aqui, ó, vocês estão vendo, né? Como é que chama isso aqui? Como chama? Quem tem isso aqui
É fácil render o coração para Jesus, é verdade ou não? Só que não. Se rende o coração muito mais para o... Mas aqui nós temos um homem de posição alta. Um homem que tinha moral. Um homem que tinha virtudes. Um homem que era chefe dos eunucos. Morava no palácio, comia comida boa, dormia numa cama boa, tinha privilégio, mas dentro do coração dele tinha um vazio no coração. Sabe o que eu aprendo com esse eunuco? Que a gente pode ter posição, pode ter carro, pode ter casa. Se Jesus não for o centro do nosso coração, sempre vai haver um vazio que não tem jeito de preencher. Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus. Aí, Filipe foi. Quando Filipe viu o eunuco, por que o eunuco, só para você entender, por que o eunuco não entrou na congregação? Primeiro, tinha defeito físico, porque ele era capado. Tinha defeito e na congregação não pode entrar quem tem defeito físico. Não era circuncidado. É assim dos judeus. Ficou ouvindo a palavra por lá de fora. Eu fico imaginando Deus, olhando lá e falando assim, aqui dentro tem um bando de gente religiosa, que está aqui dentro, mas é tudo uma cambada de religioso. E por lado de fora está a rainha de Candace e o eunuco, só prestando atenção naquilo que estava sendo pregado, e Deus estava falando assim, me alegro muito mais com o coração desse aqui do que com o coração desses aqui. Porque o coração do eunuco era de querer aprender mais de Deus. Sabe quantos quilômetros tem da onde a rainha de Candace mora, da cidade de Jerusalém? 200 quilômetros. 200 quilômetros para quem tem carro nos dias de hoje é um tapa. Mas 200 quilômetros naquela época, para você ir com a charretinha, que era chamado de carro, cavalinho, jumentinho, camelinho, sei lá, algum animal. Amém? Quanto tempo você acha que demorou? Sabe o que Deus olhou? Deus olhou o coração do etíope. Deus olhou outra coisa, a atitude do etíope. Qual foi a atitude dele? É longe, mas nós vamos. Porque o desejo dele era maior do que as dificuldades. A vontade de conhecer o Senhor era muito maior. E ele foi, não viu distância. Na hora de voltar, a Bíblia diz que tinha que dar uma parada. Porque não dá para caminhar sem parar, irmãos. Tem que dar água, comida para o animal, tem que descansar. Eram várias comitivas, porque a rainha não pode andar com pouca gente, porque senão vem alguém e mata. Tinha que andar bem protegida. Então essa viagem durou. O que eu vejo no etíope, eunuco? Eu vejo um sacrifício. Eu vejo que acima de tudo tinha um desejo pela palavra de Deus. Aquele homem na volta já voltou tão impactado. O culto foi tão tremendo para ele, embora os judeus o rejeitaram, embora ele foi jogado de escanteio, embora as pessoas não deram crédito para eles. Mas Deus não rejeita ninguém. Deus olhou o coração e falou assim, o homem pode rejeitar, mas eu não rejeito. Aí Deus fala assim, fica tranquilo, eu vou enviar um servo meu. Posso te dizer uma coisa? Eu acredito que você está aqui porque teu coração também tem sede e fome por mais da palavra do Senhor. Eu acredito que Deus também já deve ter falado com você como já falou comigo. E eu posso te dizer, Deus te escolheu porque tem outras pessoas lá fora, assim como o eunuco, que às vezes está fora de uma igreja. Porque o eunuco não estava dentro de uma igreja. Ele tinha um interesse por Deus, mas estava fora de uma igreja. Tem muitas pessoas lá fora que têm interesse por Deus, mas falta uma igreja. Sabe o que Deus quer levantar nessa noite? Homens e mulheres, para ser levantado como Filipe, que vão levar a palavra do Senhor. Deus quer usar a tua vida para você levar a palavra. Posso ouvir um amém? Esse moço sentou, Filipe disse que era Jesus, falou de Jesus. Agora olha o que eu aprendo. Eles continuaram a caminhada. E Filipe foi junto. Filipe não deixou aquela pessoa de lado.
Filipe não fez assim, oh, você precisa de Jesus. Não, Filipe ficou com ele um tempo, gastou um tempo, investiu um tempo na vida do eunuco. Passado um lugar, ele começou a aprender mais da palavra, e aí olha o que o eunuco disse: o que é que me impede de ser batizado? O Filipe disse: nada. Aí tem gente que usa esse texto e diz assim: o eunuco foi batizado no estralo, não fez escola de batismo, não fez nada, e usa como regra. Tá certo. Só que as atitudes que ele fez, de andar 200 quilômetros, de sair do culto, sabe quando você sai do culto querendo comer a palavra de Deus? Aquilo ali está preparado, ele não precisava nem de curso. Vocês concordam comigo que o coração dele estava preparado? Ele não foi no culto assim, ficou olhando o ventilador, olhando o ar-condicionado, um levanta para beber água, ele olha, um levanta para ir no banheiro, ele olha, acabou o culto e fala: eu quero batizar. Não, ele demonstrou que acabou o culto, e possivelmente a palavra que ele estava lendo, se não foi essa que foi pregada no dia, mas que acabou o culto, ele tinha uma vida com a palavra, ele queria aprender da palavra. Quando Filipe viu aquele homem querendo estudar a palavra, Filipe falou assim: cara, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Creio. Você crê que ele morreu para levar os nossos pecados e nos dar a vida eterna? Creio. Aí Filipe fez a conta, ele é da Etiópia. Aí Filipe fez a conta, foi na igreja. Filipe fez a conta, está lendo a palavra. Desculpa. Quer batizar, entendeu quem é Jesus? O curso foi completo. Esse cara, o curso foi numa caminhada. O coração dele estava preparado. Aí eles desceram do carro, chegaram na beira de um rio. O Filipe batizou o eunuco. O Filipe, depois do batismo, foi arrebatado, foi para outro lugar. Saiu daquele lugar, desapareceu ali e apareceu em outro. Olha que fenômeno sobrenatural. Saiu de um lugar, sumiu e apareceu no outro. O eunuco ficou assim: eu não sei onde que aquele homem que estava me batizando estava. Eu não sei, cadê ele? Eu só sei que eu estou feliz. A Bíblia diz que o eunuco saiu caminhando, jubilando, com júbilo. Júbilo é alegria. Ele ficou feliz porque foi batizado. Agora, você sabe o que a história diz? A história diz o seguinte: que esse etíope, eunuco, se transformou num grande missionário na Etiópia. Através dele, a história diz que a rainha foi batizada por causa do testemunho dele, por causa da fé dele. E esse homem foi pregar o evangelho, olha só, na Arábia e nas proximidades do Mar Vermelho, chamado Caprobano. Ele se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Qual foi o final da vida desse homem? Evangelizou a Etiópia, ganhou muitas almas para Jesus e morreu martirizado. Deu a sua vida para Cristo completamente. Obra de quem? Do Filipe, que foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho dúvida que as células que hoje aqui representam, cada líder de célula, nós temos células nas casas, onde a palavra do Senhor é levada dentro da casa. E é essa a importância. Porque o Filipe gastou um tempo com o eunuco dentro do carro, porque estava no caminho. Mas eu acredito que cada líder de célula será como um Filipe, usado por Deus para salvar vidas. Agora, o que eu aprendo com Filipe? Obediência ao ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou com ele, ele obedeceu e foi. Outra coisa que eu aprendo com Filipe: pregou a palavra de Jesus. E por último, cumpriu o mandamento de batizar. E depois disso, desapareceu. Você concorda comigo que desaparecer num lugar e aparecer no outro, isto é somente poder do sobrenatural de Deus? Concorda?
Posso te dar uma revelação, te entregar uma revelação? Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Levanta a mão. Seja como Felipe. Leve Jesus para as pessoas. Aí você vai falar, significa que eu vou sumir de um lugar e vou no outro? Não, Deus vai fazer outras coisas para você que você vai gostar muito mais. Quantos aqui têm sonhos? Levanta a mão. E às vezes estão lutando por causa dos seus sonhos. Levanta a mão. Pois é. Aí você pensa assim, eu já desisti do meu sonho porque meu sonho é difícil. Às vezes o teu sonho está no campo do sobrenatural. E o sobrenatural vem para quem for dirigido pelo Espírito Santo e servir a Deus. Felipe serviu a Deus. Sabe o que a gente espera desses que acabaram de descer as águas hoje? Que eles sejam como Felipe. Que eles possam ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E que eles possam salvar outras pessoas lá fora, que ninguém dá nada. O etíope, ninguém dava nada. Detalhe, irmãos, a rainha também foi no culto. Só que quem estava apaixonado pela palavra de Deus era o etíope. Ele abandonou o cargo dele de mordomo-mor para ser um missionário, para ser um discípulo de Jesus. Isso mostra que o coração dele, e tem pessoas que têm um coração assim, isso mostra que o coração dele tem sede de Deus. E Deus, ele é um Deus que ele olha para esse tipo de pessoa. O olhar de Deus contempla toda a terra. E se Deus te achar no teu quarto chorando, e ver que teu coração tem sede dele, ele vai enviar um servo, uma serva na porta da tua casa, na rua, onde quer que ele te encontre. Mas ele vai te achar. Verdade ou mentira, Cida? Verdade ou mentira, Mauri? Foi na rua, foi ou não foi? Foi na rua, não foi? Você pode estar na tua casa, você pode estar na rua, você pode estar na fila do banco, você pode estar em qualquer ambiente. O Senhor, quando Ele vê... Essa palavra que está sendo ministrada aqui hoje, é uma palavra porque Deus está olhando o coração de pessoas aqui dentro e está vendo que tem coração de pessoas aqui que querem mais de Deus. Pastor, meu coração borbulha pela palavra de Deus. E aquilo que é impossível aos seus olhos, não é impossível aos olhos de Deus. Sabe o que aconteceu, querido? Aquele homem que ninguém dava nada, que era o defeituoso, que as pessoas fizeram acepção deles. Deus falou assim, vocês estão aqui dentro de uma igreja, dizendo que estão me adorando, enquanto isso quem estava sendo usado por Deus era o etíope lá na Etiópia. A África começou a ser evangelizada pela Etiópia. E muitas almas foram salvas. Sabe, queridos, Deus ele olha quem se sente desprezado, quem se sente abandonado. Pessoas assim buscam refúgio em Deus, conseguem enxergar Deus. E toda pessoa que consegue buscar refúgio em Deus e querer Deus, Deus responde, porque Deus é um Deus que ouve a necessidade da pessoa. Quem está num momento de aflição e de clamor, é um momento que Deus está preparando alguém para te ajudar. Eu louvo a Deus pelas células, sabe por quê? Porque através das células é que as pessoas batizaram aqui hoje. É trabalho de Felipe, mas Deus não quer parar por aqui. Deus quer levantar novos Filipes. Deus quer levantar novas mulheres, novos homens que vão levar a palavra. Sabe aquela história de falar assim, eu não sei, mas o Espírito Santo está me conduzindo para vir aqui. Aí chega lá, tem uma pessoa que está precisando de Deus no teu trabalho, está precisando de Deus na tua família. Aí você chega na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, e aí Deus quer usar a tua boca para você levar a palavra de Deus. E se você ouvir a voz do Senhor, e se você não hesitar em brecar sua boca, se você simplesmente abrir e falar de Jesus para aquela pessoa, o próximo passo para a tua vida é experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero sobrenatural na minha vida. Quantos querem sobrenatural aqui? É assim. Às vezes a gente pensa assim,
fulano vai arrebentar. E outros a gente fala assim, aquele lá não vai virar nada. Mas Deus é especialista em olhar para aquele que a humanidade despreza. Deus é especialista em ver aquele que fala que ninguém dá nada, e Deus fala, é esse que eu vou usar. Deus quer usar as pessoas simples. Deus olhou o esforço daquele homem, Deus quer olhar o teu esforço. Deus olhou o coração de eunuco, Deus quer olhar o teu coração, querido. Deus não faz acepção de pessoas, do jeito que Ele fez com o eunuco, Ele pode fazer com você. Deus acolheu o eunuco com amor. Eu quero te dizer que Deus não deixou de te amar e vai te acolher com amor. Você pode pegar a Bíblia para ler na tua casa e às vezes você tem a mesma conclusão. Eu não entendo nada. Mas sabe o que acontece? A célula é uma ferramenta para você parar um pouco do teu dia a dia. E talvez você esteja ouvindo eu falar sobre célula. E você fala assim, o que é célula, pastor? Que eu não sei o que é célula. Deixa eu te falar o que é célula. O corpo humano tem várias células em todo o corpo. E uma célula está lá no pé, outra célula está na mão, são várias células. Uma em cada lugar. E juntas ela forma o corpo do ser humano, ok? Nós entendemos que quando há alguém levando a palavra de Deus numa casa, num endereço, na outra casa, no outro endereço, na outra casa, no outro endereço, numa outra casa, em outro endereço, cada pessoa levando a palavra de Deus numa casa, Deus olha como se fossem células vivas do corpo de Jesus Cristo de Nazaré. A célula no organismo humano, ela tem a função de multiplicar, reproduzir. A célula nas nossas casas, ela tem a função de multiplicar e reproduzir a bênção e vida para a tua família. Ela atrai bênção de Deus. A célula pode ser feita num ambiente onde você vai parar, você vai pegar a Bíblia, alguém vai te explicar a palavra de Deus para aquelas pessoas que são como eunuco. Eu queria pedir para os discipuladores e líderes de células ficarem em pé. Fiquem em pé, por gentileza. Dá uma olhadinha do teu lado aí, ó. Dá uma olhadinha para os discipuladores e líderes de célula. Pode sentar. Muito obrigado. Essas pessoas já se dispuseram simplesmente a dizer assim, Senhor, eis-me aqui, eu vou levar a tua palavra. Eu não quero ser negligente, eu quero levar a tua palavra. E Deus quer te abençoar. Essa passagem nos inspira de que existe um Deus que olha para pessoas que estão vivendo lá no deserto, mas tem um coração que quer mais de Deus. Eu não sei se você está passando por um deserto e qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. O que eu sei é que se você estiver passando por um deserto e o teu coração tiver sede e fome pela palavra, porque a Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus, é algo sagrado na terra. A palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Se o teu coração estiver apegado na palavra, você tiver desejo de entender mais da palavra, Deus pode ver o deserto que você tiver. Alguém Ele vai enviar para ser bênção na tua vida, na vida da tua família. Tua casa pode ser transformada e você vai experimentar o sobrenatural. O que prega vai viver o sobrenatural. E os que recebem vai sair felizes. Quantos aqui querem ser felizes? Fala para quem está do seu lado assim, você é inteligente. Havia um vazio no coração do eunuco, gente. Havia um buraco no coração do eunuco. Ele tinha dinheiro, tinha posição, tinha tudo, mas tinha um vazio dentro dele. Sabe, eu acho que se falta Jesus, não, tenho certeza, que se falta Jesus, falta tudo para nós. Essa é a palavra, porque Jesus é aquele que nos dá paz, Jesus é aquele que nos dá amor, Jesus é aquele que dá compaixão, Jesus é aquele que perdoa o pecado, e Jesus é aquele que preenche o vazio do nosso coração, Jesus é aquele que nos dá alegria. Jesus compreende quando a gente está mal,
e sabe nos consolar. Jesus é aquele que nós não podemos desapegar nunca, jamais. Agora sabe o que eu aprendo também? Que o Felipe entrou no carro do eunuco, mas não entrou no carro da rainha. Isso é muito forte que eu vou falar aqui, irmãos. Por que ele entrou no carro do eunuco? Por que ele não entrou no carro da rainha? Vou te falar por quê. Porque Deus viu que o coração do eunuco é que tinha mais por querer mais de Deus. Embora a rainha tinha uma certa curiosidade, mas quem tinha o coração querendo mesmo algo a mais, era o eunuco. Eu quero lançar um desafio para você. Pastor, eu gostaria de ter uma célula na minha casa. A célula, vão 3 pessoas da igreja na sua casa, irmãos. Reunir com você uma vez por semana. Ensinar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. 3 pessoas. Não tem microfone, não tem caixa de som. Pode ser feito na sala, pode ser feito lá no fundo, na área da frente. Onde você vai chamar a tua família. E você vai dizer assim: Senhor, nós queremos aprender mais da tua palavra. O eunuco foi na igreja e encontrou um bando de gente religioso que fizeram exceção dele. Mas quando o eunuco encontrou Filipe, ele viu um discípulo, ele não viu um religioso. O que o ser humano precisa não é de religião, o ser humano precisa são de discípulos que levem a Jesus Cristo de Nazaré. Embora a palavra religião significa religare, religar com Deus. Mas essa religião falsa que os judeus viviam aqui, não é isso que ninguém precisa. A religião que as pessoas precisam é uma religião onde representa Filipe. Pessoas que têm amor, pessoas que querem levar a palavra. Agora, o teu coração define tudo. O teu coração define o que você quer. A tua carroça é a tua casa. A carroça do eunuco era uma, a carroça da rainha era outra. Deus falou: entra no carro do eunuco, porque o eunuco tinha um coração. E você pode participar se você quiser. E eu tenho certeza que esses Filipes que estão aqui, e outros Filipes que vão ser levantados aqui, porque essa é a palavra de Deus. Esses meninos que batizaram, essas meninas que batizaram, sabe o que vai acontecer? Eles vão levar outras vidas, vão ser Filipes. E posso te dizer, vão viver o sobrenatural de Deus. Ninguém vai entender o porquê que as portas se abrem com mais facilidade. Porque eles estão fazendo o que Filipe fez. Filipe, o sobrenatural de Filipe foi desaparecer num lugar, aparecer no outro. Mas o sobrenatural deles vai ser porta aberta, prosperidade, vitória. E através destas vidas, desses Filipes que tem na igreja hoje, que leva a palavra toda semana no discipulado, que leva a palavra toda semana numa célula, é isso que Jesus espera. É isso que vai acontecer. Novas almas estarão buscando a Deus. E aqueles que pensavam, a minha vida acabou, não acabou. Se você está aqui hoje pensando assim, minha vida, estou vivendo por viver. Ou então está que nem aquela música do Martinho, não, do Martinho não, do Zeca Pagodinho. Como é que é? Deixa... aquela música lá, queridos, é uma frase que diz que a pessoa está assim, estou vivendo por viver. Mas quando aparece um Filipe, Deus quer colocar Filipes nas nossas vidas, quando aparece Filipe na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Não é a vida que vai me levar, é Jesus que vai conduzir a minha casa e a minha família. Quantos querem que Jesus aqui conduza a sua vida aqui? Levanta a mão. Quantos querem que Jesus seja o condutor do teu veículo? Levanta a mão. Você vai ver que com Jesus no comando da tua casa, a tua família será outra, a tua vida será outra. Se depois você sentiu no seu coração, pastor, eu quero participar de uma célula. Onde é que tem uma célula?
Eu vou te falar, tem uma célula ali, outra ali, eu vou te falar e você pode participar de uma célula. Para algum homem de Deus, alguma mulher de Deus ministrar. Nós temos homens e mulheres de Deus que ministram. Mas de repente você vai falar assim, pastor, eu quero uma célula na minha casa. Nós vamos enviar um Felipe lá na tua casa para falar da palavra de Deus. E você pode se preparar porque virão dias de alegria para você também. Veio para o eunuco desprezado no deserto, vai vir para você também. O que Deus precisa é só de encontrar pessoas como o eunuco, que não vê distância, que tem um coração querendo mais da palavra de Deus. É isso que Deus quer ver. Se Deus encontrar isso no seu coração, pronto, ali Deus vai começar uma mudança na tua vida. Se hoje você entendeu essa palavra, se Deus falou com você nessa palavra, querido, se Deus, à medida que você ouve a palavra de Deus na tua casa, com teus amigos, você sente que algo queima, que algo arde, que algo brota, que algo aflora dentro de você, eu quero te dizer, é Deus que está querendo que você acorde para que Ele tem na tua vida, e Ele tem coisa grande para a tua vida. Deus quer ver isso. Deus quer ver isso. Deus quer a tua posição. E se Deus está falando com você hoje, se o Espírito Santo está ministrando no seu coração hoje, você não pode deixar a bênção passar. Não pode deixar o Felipe passar e ir embora. Grandes promessas tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer grandes coisas. É hora de você entender e falar assim, eu quero mais de Deus. Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero me envolver mais com a palavra. Porque eu creio que a palavra de Deus vai transformar a minha vida. Se tem alguém que transforma pessoas, é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus me ajuda. Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso de uma porta. Eu quero te dizer, a porta, a resposta e a ajuda está na palavra do Senhor. E quando você estabelece dentro da tua casa, sabe o que acontece? Deus entende o compromisso que você quer ter com Ele, como foi o compromisso que o etíope, eunuco, quis ter com Ele, e aí Ele vai fazer as coisas na tua vida. Eu quero orar por você, quero orar pela tua vida agora, e declarar que se o Espírito Santo estiver ministrando no teu coração, ali na tua casa vai ser um celeiro, uma vez por semana, 3 pessoas vão estar indo lá, durante 1 hora só. É muito menos do que a distância que o etíope eunuco percorreu dos 200 quilômetros. E a Bíblia diz que Deus vai fazer grandes coisas para você e para a tua família. É um ambiente de oração. E no ambiente de oração tem milagre, irmão. Quando tem um ambiente de oração, tem milagre. Quando a casa é estabelecida, quando uma célula é estabelecida, você está dizendo para Deus assim, Deus, eu sou uma célula do corpo de Cristo Jesus, então vai multiplicar as bênçãos e as promessas na minha vida. Eu quero orar por você, queria convidar você a ficar em pé.